Começando aqui atualizações sobre a treta da rejeição do Messias, que deu o que falar durante o feriado todo. O Lula irritado, falou palavrão pro Alcolumbre, o STF rachado, uma loucura. Aí o Lula disse que vai indicar uma mulher negra, agora volta atrás e vejo esta notícia aqui fresquinha de agora há pouco. Lula quer indicar Messias ao STF novamente. Sim, é sério, é sério. Mas avalia o melhor timing aqui, segundo Igor Gadelha. Em conversas reservadas, o Lula disse a aliados não ver um motivo sequer para o Senado ter rejeitado a indicação do Messias. E segundo a coluna do Igor Gadelha no Metrópolis, ele vai esperar a eleição. Então, após a eleição, o Lula indicará aí, talvez, o nome de Messias. Mas, se ele tiver perdido, mesmo indicando, eu acho que não passa, independente do nome que ele colocar lá pro Alcolumbre. Essa notícia aqui também foi muito comentada ontem e eu preciso fazer uma observação. Saiu na Veja. Moraes nega pedido de Débora do Batom para aplicar o PL da dosimetria. Infelizmente, a maioria das pessoas leu só isso e realmente é revoltante. Já falei para vocês que o certo seria a anulação da pena, que o bom seria uma anistia, né? Infelizmente o que temos aí é essa história da dosimetria e que ainda assim poderíamos enfrentar problemas no STF. Mas aqui embaixo fala o verdadeiro motivo. O ministro afirmou que a derrubada do veto ainda não está em vigor, porque não foi publicada no Diário Oficial. O Alcolumbre precisa publicar esse PL da dosimetria no Diário Oficial para que ele tenha validade. Agora fica a pergunta: será que o Moraes será tão rápido depois da publicação do PL da dosimetria no Diário Oficial? Será que ele vai julgar rapidinho também? Porque os pedidos, pelo que eu sei, não param de chegar. Estarei acompanhando e, claro, trazendo as novidades para vocês. Também acontece hoje no Conselho de Ética da Câmara dos Deputados o julgamento sobre a suspensão de Marcel Van Hatten, Marcos Polon e o Zé Trovão. Lembra daquele episódio onde os deputados ocuparam a mesa da presidência da Câmara, fizeram ali uma paralisação dos trabalhos, exigindo que se votasse a anistia que foi prometida, toda aquela lenga-lenga? Pois então, hoje, tá aqui a postagem do Marcelo, é um grande dia. Obrigado pelo apoio de todos. Vamos enterrar esse processo injusto contra nós hoje no Conselho de Ética. Estarei acompanhando, torcendo para que realmente o processo seja enterrado e amanhã eu trago as novidades dessa treta para vocês. Vamos à palhaçada do TSE, porque isso daqui, meus amigos, quando eu vi, eu fiquei pensando assim, meu Deus, toquem as trombetas, volta Jesus, porque realmente a coisa tá feia. Olha só. Dinheiro público foi usado, ainda não sei quanto, para o TSE lançar Pilili, o mascote oficial das urnas eletrônicas. Eu vou rodar aqui o vídeo para vocês sem o áudio. Esse é o mascote e na internet já temos um jingle. É assim: pililim, pililim, pililim. Alguém votou pra mim. Olha que beleza. Seria lindo, né? Fica aí a sugestão, então, pro TSE. Não vou nem cobrar os royalties sobre essa canção maravilhosa para ser o jingle do Tililim. E o Lula pegou no microfone mais uma vez. E vocês sabem, já falei em diversos vídeos, que a melhor arma contra o socialista é o microfone, porque ele fala e deixa muito claro como só pensa groselha. Lula disse o seguinte, abre aspas, é muito bom que o povo tenha a capacidade de se endividar, fecha aspas. É maravilhoso, Lula, é maravilhoso. Um povo que se endivida é sensacional. O presidente defende o crédito como motor do consumo e afirma que brasileiros devem contrair dívidas com responsabilidade. Gerar renda, construir empresas, melhorar o país, né? Ter uma infraestrutura... Não. Vamos nos endividar para dar mais dinheiro aos banqueiros também, porque vale lembrar que os juros vão para o bolso dos banqueiros, que o Lula diz combater, mas que amam
os governos petistas, porque nos governos petistas os bancos têm os maiores lucros e esse daqui é o desespero, porque a economia está em frangalhos. Você, quando vai no supermercado, eu sei que fica assustado, assim como eu, com os preços, tudo está pela hora da morte. E a conta de luz, então, não vou nem comentar, porque daí já começa a me dar depressão. Mas vamos, então, à nova manobra do PT. Parece o Dick Vicarista na corrida maluca, sempre com um negocinho, uma artimanha, porque no argumento e na entrega de resultados, a esquerda nunca vai vencer. Eles precisam maquiar os resultados do seu governo para que a tragédia não fique tão escancarada através desse agora programa Desenrola 2, distribuição de, sei lá, cesta básica, gás, luz de graça para uns e aí fica mais caro para outros, enfim, todas essas manobras. Além disso, como eles não têm nada de bom para apresentar, eles precisam inventar mentiras e tentar ali manchar a imagem dos adversários. As campanhas petistas sempre foram assim. Mas o Lauro Jardim traz essa notícia aqui, que para mim é o cúmulo da cara de pau até para a esquerda. Presta atenção na sequência que eu preparei. Federação do PT, PCdoB e PV processo PL por impulsionamento indevido de propaganda antecipada negativa contra Lula. Não pode falar coisas que desagradem a esquerda. Motivo: o impulsionamento de postagens negativas a Lula e ou ao PT. A legislação eleitoral permite o impulsionamento pago de conteúdo político eleitoral, desde que não haja propaganda negativa contra adversários políticos, o que eu já acho essa regra uma palhaçada, porque assim, desde que o mundo é mundo, a política funciona assim. A gente mostra o que tem de bom e o que tem de ruim do adversário, divulga as informações, só não pode mentir. Agora, por exemplo, falar que Lula tem aliança com ditadores não é mentira. Mas como é negativo ao Lula, daí não pode falar, né? Nem sendo verdade. Só que essa canalice aqui, ela fica mais canalha ainda quando eu vou recuperando matérias de agora, ó, março de 2026. O Poder 360 noticiou que o PT gastou ao menos 147 mil com a ofensiva contra Flávio Bolsonaro. A sigla pagou esse valor ao impulsionar no Facebook e no Instagram 6 vídeos com críticas ao PL e à presidência. Provavelmente com muitas mentiras, como aquela de que o Flávio Bolsonaro é culpado do escândalo Master, né? Os contratos da Vivi com 129 milhões do Chante não tem nada a ver. A culpa é do Flávio e do Bolsonaro que está preso. Mas o valor foi ainda maior, porque na Veja saiu aqui, ó, com Lula estagnado e continua cada vez mais estagnado, ou melhor, cada vez mais descendo na pesquisa que eu vou mostrar para vocês ao final do vídeo. Mas com Lula estagnado, o PT financia bombardeio contra Flávio Bolsonaro nas redes. O partido gastou 378 mil em impulsionamento, parte deles com ataques ao adversário do Lula. Aí fica a pergunta, né? A esquerda vai continuar podendo fazer isso, a direita, qualquer coisa, é proibida, e vocês vão chamar isso de democracia até quando? Censurando o debate público, porque é isso que pelo menos o povão do lado de cá está vendo. Mas vamos ao grande assunto do vídeo. Finalmente, a viagem que era para ter sido em março será agora nesta semana e Lula vai finalmente aos Estados Unidos e a coisa tá feia pro lado dele. Se liga nessas informações. Lula viaja para os Estados Unidos para a reunião com Trump em Washington nesta quinta-feira. O encontro vem sendo negociado desde janeiro e deve focar na pauta econômica e segurança. A equipe presidencial viaja nesta terça, dia 5, para preparar a estadia em Washington. Bom, pauta econômica e segurança. Quando eu leio isso, que me vem na cabeça? A história da JBS, do cartel que tem lá, do preço da carne que está sendo um problema para o governo Trump e que ele precisa resolver. Temos aí também o tarifaço. O que será que o Lula vai oferecer para derrubar? Porque ainda tem alguns produtos com tarifa muito alta
para exportação para os Estados Unidos. Agora, na segurança, eu não tenho dúvida que o assunto será PCC e Comando Vermelho e a classificação desses grupos narcoterroristas como narcoterroristas, para que possa haver aí uma colaboraçãozinha maravilhosa entre a polícia dos Estados Unidos e a polícia do Brasil para extirpar esse câncer da América Latina, como já estão fazendo em outros países. Vídeo que aconteceu na Venezuela quando prenderam o chefe do narcoterrorismo naquele país. E para piorar a situação para o Lula, o Flávio está, neste momento, lá nos Estados Unidos, articulando. A informação vem da coluna do Igor Gadelha, ó. Flávio viaja aos Estados Unidos na véspera do encontro de Lula com Trump. Dias antes do encontro entre Lula e Trump na Casa Branca, Flávio Bolsonaro viajou a Miami, nos Estados Unidos, para uma agenda privada. Mas vale lembrar aqui que Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo estão lá nos Estados Unidos e eles têm reuniões aí volta e meia com o pessoal da Casa Branca. Então, traz a informação o Igor Gadelha de que o senador e presidenciável Flávio Bolsonaro desembarcou nos Estados Unidos nesta segunda-feira. Ontem chegou a terras de Tio Sam, dias antes do encontro de Lula com o presidente Donald Trump na Casa Branca. E quem achar que uma coisa não tem nada a ver com outra é uma pessoa que tá viajando na maionese, né? Segundo apurou a coluna, o Flávio viajou para Miami no domingo, logo após participar de um culto na Igreja Assembleia de Deus Vitória em Cristo do pastor Silas Malafaia. Aliás, esse culto repercutiu bastante, as imagens do Flávio circularam, só que o Flávio não vai ao culto somente na época de eleição, igual a Manuela Dávila, Maria do Rosário. Ele é um cristão, né? Mas vamos continuar aqui na notícia. Flávio viajou acompanhado do senador Rogério Marinho, atual líder da oposição no Senado e coordenador geral da pré-campanha do filho mais velho de Jair Bolsonaro. Uma das agendas de Flávio em Miami, então é uma das, ele tem várias, não sabemos ainda todas, provavelmente nem saberemos. Segundo apurou a coluna, será um encontro com o irmão Eduardo Bolsonaro, que vive autoexilado nos Estados Unidos há mais de um ano. Até por volta das 15h30 de segunda-feira, ontem, nem Flávio nem Marinho haviam divulgado nenhuma informação oficial sobre a viagem, nem feito qualquer postagem nas redes sociais, que eu acho ótimo. Essas coisas a gente tem que fazer mesmo no silêncio. A Carla Zambelli antecipou e olha aí todo o rolo que deu para ela, infelizmente, né? Mas voltando aqui, a previsão é de que Flávio retorne ao Brasil na quarta. Trata-se do mesmo dia em que Lula embarcará rumo a Washington para encontrar com Trump na quinta-feira. Meus amigos, já não é mais uma questão de será que o Lula vai ter algum problema? A equipe dele tá falando por aí que espera não ter nenhuma armadilha, que tudo seja perfeito. Mas assim, a minha dúvida não é se vai ter, é o tamanho do estrago que ele vai encontrar, porque junta essa viagem aqui do Flávio com essa notícia que saiu ontem, um anúncio oficial do governo dos Estados Unidos diretaço na JBS. Estados Unidos lançam ofensiva contra a JBS, subsidiária da Mafrig, e mais duas empresas por suposto cartel. E esse já é um assunto que quem acompanha aqui o canal já sabe há algum tempo que estamos monitorando. O Trump tem muito interesse nisso, porque parece que o preço da carne está sendo um problemaço para ele. A prioridade econômica da Casa Branca é o combate à inflação, especialmente na carne bovina, diz Navarro, arquiteto de guerra tarifária de Trump. Procurada, JBS e a MBRF afirmaram que não iriam comentar. O que acontece? O governo dos Estados Unidos anunciou nesta segunda-feira, ontem, dia 4, uma ampla investida contra os 4 maiores processadores de carnes que operam nos Estados Unidos e entre eles aí JBS. Meus amigos, quem acompanha a política sabe que a JBS só é o que é porque ela é praticamente uma empresa estatal, só que com uma carinha ali de privada, né? Porque o que foi de dinheiro do pagador de impostos brasileiro
no fiofó dos irmãos Batista é um negócio impressionante, impressionante. E não é só lá nos Estados Unidos que eles causam problema. Aqui no Brasil também, muitos produtores rurais, os agropecuaristas, reclamam dessa concentração nos frigoríficos da JBS, que conseguiram quebrar os pequenos frigoríficos numa manobra muito estranha, vamos dizer assim, para não ganhar nenhum processinho, né? Mas aqui, ó, durante a entrevista coletiva, o conselheiro sênior de comércio e manufatura e arquiteto da guerra tarifária do Trump, ou seja, será assim assunto da reunião com o Lula, afirmou que a prioridade econômica da Casa Branca é o combate à inflação, especialmente na carne bovina. Navarro afirmou que o nível de concentração de 85% convida a um conluio e criticou a influência estrangeira na cadeia de suprimentos. O que acontece? Essas empresas concentram 85% do abate de carne bovina e distribuição nos Estados Unidos, gente. Então, quem produz o gado fica sem opção praticamente. Ou vende para eles no preço que eles determinam, ou fica sem ter para quem vender a mercadoria. E com eles tendo 85% da demanda concentrada, eles podem combinar entre si um preço mais alto do que o que seria se tivesse ali verdadeiramente uma livre concorrência. E, de novo, fica o meu alerta. Não é só nos Estados Unidos que isso acontece. Aqui no Brasil também. Talvez a gente estivesse pagando muito mais barato pela carne, não fosse esse câncer da JBS. Dando sequência aqui no vídeo, estou quase chegando no final, eu fiquei surpresa, porque a Erika Hilton tem um sistema de monitoramento de fake news. Não ela, mas vocês vão entender, ó, porque eu vi só a notícia de que a justiça nega a suspensão de programa bancado por emenda de Erika Hilton. Qual que é esse programa? Um programa de monitoramento de fake news. Fake news, vocês sabem, né? Verdades que incomodam a esquerda. Verdades que incomodam a Erika Hilton. Provavelmente, aquela derrubada de perfis que a AGU do Messias fez, incluindo a Madeleine Laxo, que até pouco tempo atrás estava batendo palminha para censura, né? Eu preciso fazer essa observação. Deve ter vindo daqui, ó. Ela tem uma rede de monitoramento de fake news contra a população LGTB, pago com uma emenda. Vamos ver aqui o valor dessa emenda. Então, teve uma ONG, a ONG Mátria, no dia 30 de abril entrou com esse pedido, mas a juíza negou. No despacho ao qual a coluna teve acesso, a magistrada nega a concessão de liminar e pede para a justiça ouvir o governo e a Aliança Nacional LGBTI, responsável por desenvolver o programa. Então tá aí, né? O dinheiro do pagador de impostos sendo usado para monitorar as notícias que a Erika Hilton não gosta, basicamente. Mas vamos terminar o vídeo com mais uma notícia boa. Apesar de todos os pesares das pesquisas que já falamos diversas vezes, eles sempre tendem a errar para melhorar a imagem da esquerda. Então, assim, provavelmente isso aqui é o melhor que eles podem fazer. Na minha opinião, a coisa tá ainda mais favorável para o Flávio, mas temos aí uma nova pesquisa. O que diz essa nova pesquisa da Real Time Big Data sobre a disputa entre Lula e Flávio Bolsonaro? O senador aparece numericamente à frente em eventual embate direto, segundo o novo levantamento. Cada vez melhor aí o Flávio Bolsonaro. Aí eles tentam no primeiro turno diversos cenários, um com Ciro Gomes, outro sem o Ciro Gomes, mas o que nos interessa é o segundo turno. Lula teria 43% e Flávio 44%. Tá apertado? Com certeza. Mas apesar dos pesares da pesquisa que eu falei, nós também temos Flávio Bolsonaro começando sua pré-campanha apenas em dezembro foi, né, do ano passado. Então, agora é que ele vai começar a ganhar tração e fechar mesmo as alianças. E eu não tenho dúvidas de que esse placar aqui tende a ficar cada vez mais favorável para o meu amigo Flávio. Mas eu quero saber de vocês. O que vocês acham? Será que o Lula vai quebrar a cara? Teremos, será? Uma imagem de Trump esfregando a cara do Lula no muro chapiscado
da Casa Branca ia ser tão legal, gente. Eu ia fazer tanta pipoca, eu ia rir, ia produzir tanto conteúdo. Mas fala pra mim aqui nos comentários o que vocês acham. E por enquanto eu vou ficando por aqui. Muito obrigada por terem assistido ao vídeo até o fim. Fiquem todos com Deus, um beijo e até a próxima. Fui.